Uso Ela conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite, companheiros. A gente está começando aqui o nosso programa para discutir cultura, para discutir arte aqui no nosso canal, para fazer polêmica, porque esse programa aqui virou um verdadeiro palco aqui para, como que se diz? Uma mesa de polêmica aqui. Todo programa a gente tem alguma polêmica, alguma coisa que desagrada muitos, mas que eu sei que agradam muitos outros que nos assistem. E antes de mais nada, né, lembre-se de curtir esse vídeo, de compartilhar aí nas redes sociais nosso link para aumentar a visualização do canal. Oh, que chique, cara. O pessoal que vai se tornar membro agora, eu posso ler aqui, olha que maravilha. Bronze, você pode se tornar membro bronze a partir de R$ 7,99 por mês. Membro prata, R$ 19,99 por mês. Membro ouro, R$ 49,99 por mês. Membro platina, R$ 99,99 por mês. E o membro rubi, R$ 199,99 por mês. E ainda você tem os benefícios aí por ser membro de cada um, em cada um desses níveis aí, né? Então, além de contribuir com o nosso programa, contribuir com o nosso canal, melhorar a nossa intervenção aqui jornalística, você pode adquirir alguns desses benefícios aí, se tornando membro da Causa Operária TV. Então, se você não é membro ainda, se torne membro, escolha um desses níveis. Se você é membro bronze e tem condições, muda aí para o membro prata, membro ouro. Se você é membro platina, muda para o membro rubi. Se você é membro rubi, continua mandando superchat para a gente, mandando super sticker. O importante é contribuir conosco, né? E toda contribuição é muito bem-vinda, por isso que eu falei também no começo, para você garantir aí que você está inscrito no canal, para você curtir o vídeo e compartilhar. E antes de eu apresentar os camaradas que estão comigo aqui nesse programa, né? Eu vou apresentar eles, mas antes eu vou apresentar a revista Breton, que finalmente está em nossas mãos, que eu acho que o pessoal já deve ter mostrado no programa anterior, mas vou mostrar de novo. Revista Breton, toda licença em arte. E para adquirir a revista Breton, eu vou pedir aí para a produção colocar no chat fixado o link para você comprar a revista e mandar um e-mail para a gente com seu endereço que a gente envia para sua casa essa revista Breton, a revista do coletivo de arte do PCO, o GARI, Grupo para uma Arte Revolucionária Independente. E com esse anúncio aqui, eu passo para o Kaká. Boa noite, Kaká. O áudio, Kaká. Agora sim, o áudio. Boa noite, Henrique. Boa noite, Vicente. Estamos aqui de volta. Né? Finalmente a gente está fazendo o programa nós três de novo, né? Que hoje não teve a aula da Universidade Marxista. Então, inclusive, quem quiser participar ainda da Universidade Marxista, ainda dá tempo. O curso ainda tem inscrição aberta, você pode correr atrás do prejuízo e ir atrás lá para assistir as aulas que você não assistiu. Se inscreve já! E todas as terças e quintas-feiras estamos tendo aulas do curso da da Universidade Marxista, que é o Stalinismo Parte 2. Né? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá e acompanha com a gente esse curso que está sendo muito bom. Né? E as aulas vão estar disponíveis, inclusive depois que terminar o curso, elas ainda vão estar disponíveis. Isso aí, estou aqui com o companheiro Antônio Vicente. Boa noite, Vicente. O Henrique, oi, Kaká, tudo bem? É isso mesmo, né? Fazia algumas semanas, né, que a gente não fazia programa nós três. Hoje vai ser divertido. A gente vai se divertir, porque os temas, assim, são sempre... A mim não dá para a gente trocar uma ideia, assim, divertida, né? É isso aí, companheiro Henrique. Exatamente. Companheiro Kaká. Antes de a gente começar aqui o programa, né? Registrar aí o falecimento de um cara que a gente gosta muito, né, Kaká? Que é o Toninho Melodia, que faleceu aí na quinta-feira à noite, um sambista da velha guarda aqui de São Paulo. E se o pessoal não conhece, eu convido a conhecer, vale muito a pena. Toninho, que como uma parte grande, né, dos
dos músicos populares, né, brasileiros. Apesar de que ele, né, conseguiu gravar disco, ter uma certa... ter um certo reconhecimento, né, principalmente entre as comunidades de samba de São Paulo, né, e tudo mais, mas logicamente que ele não teve aí, né, esse reconhecimento não estava à altura da capacidade dele como compositor, né, de samba, né, um típico compositor da música popular brasileira, né, e aí, né, deixar aqui o nosso registro, né, do falecimento do Toninho Melodia, Antônio Freire, que era da velha guarda da Unidos de Vila Maria, e que recebeu esse nome, né, Toninho Melodia, do sambista Toniquinho Batuqueiro, um dos mestres aí do samba de São Paulo, né? E não à toa, né, como quem deu esse nome foi o mestre Toniquinho Batuqueiro, na minha opinião, né, desde que eu comecei a ouvir a música do Toninho Melodia, eu sempre entendi esse nome, porque de fato ele era um cara que na composição ele era muito bom mesmo, de transformar a letra dele em grandes melodias, assim, muito, muito interessantes, aquele samba que você ouve a primeira vez e você já... é como se você tivesse ouvido, sabe, 1 milhão de outras vezes na rádio, mas não, você estava ouvindo pela primeira vez. E era, inclusive, assim, né, na convivência com ele nas rodas de samba. Sempre que eu estava em alguma roda de samba e o Toninho aparecia, né, em roda de compositores, lá no Colombolo, em alguma roda de samba, alguma festa, etc. Quando ele apresentava algum samba, né, mesmo que se você não tivesse ouvido aquele samba, a impressão que você tinha é que você já tinha escutado aquilo várias vezes, né? E na minha humilde opinião aqui, uma das características do bom samba é justamente essa, né? É o compositor conseguir dar esse efeito na música dele, no samba dele, né? Então, registrar aqui, eu acho que vale a pena a gente deixar esse registro aqui do falecimento. Inclusive, o seu Dadinho, que é da velha guarda do Camisa Verde e Branco, também faleceu na semana retrasada, se não me engano, acho que foi. Então, duas perdas do samba aqui de São Paulo, né? E do samba, logicamente, do samba em geral, né? Mas fica aí o registro, acho que é importante, porque, logicamente, que a imprensa burguesa, né? Talvez tenha... Eu não pesquisei... Eu pesquisei nos primeiros dias após a morte deles, mas talvez alguma notinha ou outra, mas fato é que não se dá o devido reconhecimento aí, né? E a gente, eu acho que como aqui um programa que valoriza a cultura popular de verdade, né? Não a demagogia, como em geral a esquerda faz, mas a cultura genuinamente popular, a gente tem a obrigação aqui de registrar a morte do Toninho e do seu Dadinho também, dois mestres aí do samba. E, bom, é isso. Não sei se o Kaká quer comentar alguma coisa, ele conhece também bem as músicas do Toninho, para a gente poder entrar no nosso tema aqui polêmico. Olha, eu fiquei sabendo disso daí pelo Instagram, né? Que o perfil oficial dele já seguia fazia um tempo, inclusive. Nunca tive a oportunidade de conhecer ele, né? Acho muito, assim, eu lembro que a gente conheceu a música dele, costumava tocar bastante no CCBP, inclusive. Ele, assim, uma coisa que era muito legal de pensar é que ele era um músico que estava vivo, né? Tipo, ele estava aí. Era um cara que fazia música boa e estava aí, né? A música dele, como você falou, é uma música que tem... Toda a música dele é bem musicada, né? Ele tem boas letras, mas chama muita atenção a qualidade da música em si, da forma com que ele adaptou, tal. E é bem expressivo, tal. Todas as músicas são marcantes. Ele era muito bom cantor também, que é uma coisa que colaborava muito, né? Tinha um pessoal legal ali que fazia os arranjos com ele e tal.
né? Eu acho assim que é uma perda, claro. Eu imaginei assim que isso fosse acontecer mais cedo ou mais tarde, porque ele já era doente de um tipo de doença rara lá, acho que era um câncer, tipo um câncer raro que tinha lá. No perfil oficial do Tonho Melodia no Instagram, eles faziam acompanhamento, falavam da situação dele, tudo. Ele inclusive tinha ido naquele primeiro ato, né, que teve contra o Bolsonaro depois do nosso 1º de maio. Ele foi. Eu não vi ele por lá porque o ato foi muito grande, mas eles tiraram uma foto e colocaram que ele foi lá, né? Então, muito interessante, né? É um cara que vai deixar a saudade aí, inclusive ele entra, né, para aquela lista daquela música que ele mesmo fez, onde ele fala, né, que o povo de toda a maloca chorou com a morte do seu grande autor. E aí ele cita alguns nomes lá que ele fala que o samba vai ser bom é lá no céu, com a Dona Irã Barbosa, Ataúfo e Noel. E agora com o próprio Toninho Melodia vai acompanhar esse pessoal lá nas rodas de samba angelicais lá, junto com o pessoal todo. É verdade. Bom, acho que é isso, acho que vale aqui o registro. Inclusive, era engraçado, as vezes que eu conversei com ele, foram algumas, né? E ele gostava muito de falar, não, o PCO é bom porque é muito radical. Ele era um cara, desses caras bastante radicais, assim. E era interessante conversar com ele, um cara bastante... Desse pessoal dos mestres do samba que tem bastante a ensinar, né? Companheiros, bom, vamos lá então, né? Fica o registro aqui. E vamos partir então para o nosso tema polêmico. Eu queria abrir o tema polêmico, né? Dando aquela introdução geral, né? Nós, várias vezes aqui, a gente é obrigado a fuçar, né? No identitarismo, né? Nessa coisa meio... nesse chorume, né? Ideológico, que é o identitarismo, porque isso daí é muito prejudicial para a política, mas é muito prejudicial também para a cultura, né? Esses dias a gente estava conversando, né? E a gente falou assim, acabou o humor, né, no Brasil. Porque como é que você vai fazer humor se você não pode tirar um sarro de um grupo de pessoas, de uma pessoa, fazer uma brincadeira, fazer uma sacanagem, né? Um monte de coisa, você não pode falar nada. Se você fala disso é porque é desrespeitoso, você fala de outra coisa, é desrespeitoso. Se você escreve uma música é porque você é branco. Se você não é branco, você escreveu, mas é porque, na verdade, você é um cara que é negro, mas você é influenciado pelo branco e também não valoriza o negro. E, assim, tudo é motivo para o pessoal querer, né, impor uma determinada coisa. Ninguém pode fazer mais nada, né? Eu vi até chegou o cúmulo, não sei se vocês viram, até um parênteses, né? Mamonas Assassinas, por exemplo, teria acabado, mesmo se eles não tivessem acabado. Mas, assim, chegou ao cúmulo de, até, fazendo um parênteses aqui, no enterro da Marília Mendonça, o pessoal ter criticado as pessoas que foram no enterro, umas porque choraram pouco, umas porque choraram menos, umas porque choraram mais, a outra porque foi vestido de não sei o quê, uma porque foi, a outra porque não foi. Quer dizer, tipo assim, não dá para você fazer mais nada nesse mundo, né? Não dá para você fazer mais nada. Então, a gente leva à conclusão de que acabou o humor e acabou a arte também, porque como é que você vai fazer arte se você, antes de fazer a sua arte, você tem que ficar, né, digamos assim, se autocensurando para saber se você vai agradar todo mundo. E no resultado final, você não vai agradar todo mundo, porque isso é impossível, né? Então, assim, acabou a arte, porque se você tem que se autocensurar para agradar todo mundo, e no final você não vai agradar todo mundo, porque isso é impossível,
A conclusão coerente do negócio é que você não pode ter humor e você não pode ter arte, né? Aí a gente estava discutindo sobre isso e, de fato, né, olhando os jornais, você vai ver que, de fato, a coisa é assim, né, se depender dos identitários, né? Então, bom, fiz essa primeira introdução aqui para passar para os companheiros comentarem aí as primeiras impressões deles. E o Costinha, né, bem lembrado, o Costinha seria, assim, impossível você ter um humor tipo do Costinha, porque mais desrespeitoso que o Costinha é impossível. Talvez o Ari Toledo também, né? Mas, veja bem, eu não sou da época, assim, apesar de não ser tão velho assim, eu não sou da época do stand-up, entendeu? Eu sou da época do Costinha, do Ari Toledo, eu vi eles na televisão, né? Mas, sei lá, parentes meus tinham o disco de vinil do Ari Toledo, que ele contava piada, do Costinha também, de outros, né? E você rachava o bico, porque essa é a função do humor, da comédia, da arte, né? Então, eu passo aí a palavra para vocês para a gente começar esse debate maravilhoso aqui. Vai com você, Kaká. Não, isso daí, inclusive, isso que você falou é uma coisa, né? A produção colocou aí, inclusive, o Mussum. Já estava... Um spoiler que eu vou dar aqui, que lá no Procultura vai sair coisas sobre o próprio Mussum e os Trapalhões. Então, o pessoal fica ligado lá. A gente está querendo discutir justamente isso. E é fato, né? Tipo, hoje a coisa tá tão difícil, né? Porque... Por exemplo, eu fui falar com algumas pessoas sobre esse negócio desses programas de humor mais antigos e tal. E, assim, antigamente, que não tinha tanto barramento, eu vejo que tem muita gente que considera que nem era tão engraçado, assim, naquela época que saiu. Mas hoje é engraçado demais, cara, porque é muito repressiva a sociedade. Então, você olha aquilo lá de novo e você fala assim, mano, isso aqui é ouro. Eu fui ver umas sketches do próprio Mussum e nossa, assim, aquilo é o que você deseja para que o senso de humor médio das pessoas seja, entendeu? O cara não tem essas coisas, não tem frescura, não tem pudor de falar, não sei o que e tal. Assim, hoje, como você falou, parece que não pode ter humor mais, né? E, inclusive, você vê o cara que se dobra isso daí, ele termina invariavelmente deixando de ser engraçado, né? Sim, por exemplo, você vê esses identitários quando eles tentam fazer humor, primeiro que é uma coisa super sem graça, até desanimador, assim, você perde uma porcentagem significativa da sua vontade de viver cada vez que você encontra aí uma tentativa desse pessoal de ser engraçado. Eu vejo, por exemplo, né, já falando mal de alguém, né, por exemplo, eu não suporto aquele programa do Gregório do Vivier. Eu acho um pé no saco, porque ele é super esquerdista mala, assim, e, tipo, não tem graça o negócio, simplesmente. O pessoal não tem senso de humor. E depois, o senso de humor é uma coisa que não é politicamente correta. O que você vai fazer? Se for pegar aí, inclusive, por exemplo, você falou do stand-up, se for pegar bons comediantes de stand-up aí, tanto dos Estados Unidos quanto aqui, você vai ver primeiro que a autodepreciação é uma das ferramentas mais comuns do stand-up, inclusive é uma ferramenta essencial para que o cara aqueça o público, né? É a autodepreciação, porque antes de falar mal do outro, você falando mal de si, você já alivia aquela pressão, né, no ambiente. Mas, assim, eu acho que a coisa dele, do stand-up, por exemplo, você pega bons comediantes antigos, que nem o Ed Murphy, né? Ele tem um show de stand-up, agora não vou lembrar o nome do show dele, que é um show que ele aparece todo vestido de couro vermelho. O Ed Murphy é negro, e aquele show, assim, primeiro ele é espetacular, mas segundo ele é super racista, super preconceituoso e tal, só que, tipo, ninguém ligava para isso nessa época, e o show é maravilhoso, assim, muito engraçado, teria que procurar aqui para achar depois. E grandes shows de stand-up, assim, da história, eles têm essas características, eles são profundamente errados, assim, um negócio
de arrancar os cabelos para quem é politicamente correto, porque o cara tá tirando sarro, né? Se não dá para tirar sarro, essencialmente é uma espécie de ofensa. Então, como é que você vai fazer, né, para não ofender ninguém? O cara tem que levar na brincadeira, pô. É complicado isso daqui. Aí eu tenho até isso aí eu não sabia eu não sabia disso aí, do Afonso Padilha, né? É interessante também. Isso é uma coisa, inclusive, que me chama a atenção, que os humoristas, eles têm uma dificuldade aí, por exemplo, eu vejo que há uma certa dificuldade no humorista bom de ser direitista. O cara, o direitista fala assim, o cara pode até ser direitista, mas ele tem uma dificuldade de ter posições a favor da repressão, porque ele é vítima direta do problema. Você pega, por exemplo, caras que nem esse próprio Rafinha Bastos aí, né? O Rafinha Bastos, que a gente inclusive defendeu lá na época que o pessoal queria pôr ele na cruz e pregar, ele, até hoje, ele é um cara bem direitista, assim, quando você olha, mas ele não consegue ceder da posição dele a favor da liberdade de expressão, porque o problema é de sobrevivência para o cidadão. A vida dele meio que depende disso. E ele viu, né? O comediante no Brasil hoje, inclusive, eu vejo que ele tem existe uma coisa que o cara tem que lidar. Ele tem que saber que eventualmente ele vai ser processado, que alguém não vai gostar que ele falou, não sei o quê. Então, assim, é difícil, né? O cara fazer isso daí. Então, tipo, é difícil o cara ser comediante no Brasil sem ofender ninguém. Ainda mais aqui, que o humor é super avacalhado, por isso que é bom também. Mas, assim, eu acho que isso daí virou, inclusive, uma preocupação do cara que é humorista. Ele já vai se preocupar com isso. Então, esse pessoal está instituindo uma onda repressiva aí, que é complicada. E ainda mais na comédia, que é um negócio que caiu, é uma coisa que é do gosto do brasileiro, né? O cara chegar lá e tipo, procurar fazer essa tabula rasa politicamente correta do senso de humor do pessoal, é uma coisa que invariavelmente vai virar o público do humor, que é muito maior do que o público dessas loucuras identitárias, contra os identitários. Vai se criar aí um negócio que uns direitistas cabeça de pau aí vão tomar conta da cena de humor, porque eles vão achar aí que a direita, que a esquerda é contra o humor. Que essa esquerda aí é mesmo, mas a gente não é. Eu tô cagando pra esse negócio aí. Eu acho que o pessoal tinha que poder falar os negócios. Até porque os shows que rendem processo são os melhores. Vicente? Oi, agora sou eu. Oi, queridos. Vocês estão me ouvindo? Gabriel, tá rolando tudo direitinho? Perfeito. Então, companheiros, vamos devagarzinho, né? Nós temos toda noite aí para trocar uma ideia. Quem são esses caras, né? Umas figuras assim estranhas, né? Mas, enfim, né? Sabe, Henrique, Cacá, eu sou dessa época aí mais antiga ainda, assim, na época de Juca Chaves, Ari Toledo, sabe? Aquele, como ele chama? Ari Toledo. Tinha um outro que é. Putz. Não, o Ronald Golias, ele é o suprassumo, né? Ele é gênio total, não é? Quem viu lá aquele filme lá do Ronald Golias, que acho que é ele, o Grande Otelo, e o Anquito, né, que chama Os Cangaceiros, aquilo é sensacional, né? O Golias era fantástico, né? O Ronald Golias, ele tinha uma genialidade ali, né? Porque ele tinha uma coisa de palhaço, né? E tinha uma palhaço assim, que veja bem, não estou ofendendo ninguém. Mas ele era aquilo mesmo, né? Quem lembra assim, aquela história de Creed, era Praça da Alegria, né? Nos bons tempos, né? O que o pessoal lembra é dessa Praça Nossa, né? Eu lembro da época de muito antigamente, né? Mas muito mesmo, né? E Família Trapo, gente, eu via isso, Otelo Zeloni, ó, esse daí que eu acabei de falar, né? Esses caras são geniais, né? O Anquito é fantástico, né? Ele que tá aí de óculos, né? E aí o do meio é o Ronald Golias, né? Mas enfim, Vasconcelos, como é que ele chamava? Vocês vão lembrar também. Putz, que ele até tentou montar um parque de diversão, não sei se vocês lembram, que era Vasconcelândia. Então, esses caras, assim, eles primavam pela, assim,
O Golias ainda era mais... Como é que era? Zé Vasconcelos. Então, esses caras hoje, assim, esse pessoal que a gente às vezes é obrigado a defender, Rafinha Bastos, etc., isso era café pequeno perto do que eles falavam, né? O Costinha, assim, ele faltava tirar as calças, assim, e em programas, assim, tipo... Os programas meio bobocas, tipo Hebe Camargo e tal, os caras... Quer ver outro que tirava um sarro legal também? Era o Mazzaropi. O Mazzaropi era um cara muito engraçado. O pessoal fala de stand-up assim, você dava o microfone na mão do Mazzaropi, o cara ele fazia uma zoeira, né? Eu cheguei a ver essas coisas, esses caras improvisando. Enfim, a maioria desse pessoal, infelizmente, já faleceu, né? Então a gente perde um pouco, né? Muita coisa não era gravada. Eu acho que todos os registros da família Trapo, né? Que se perderam, né? Teve um incêndio na Record, então até os nossos arquivos, assim, os registros do que era isso no Brasil, acabaram se perdendo, né? Mas a questão é que é o seguinte, eu queria falar algumas coisas antes, assim, o pessoal estava falando do samba, né? Esse daí é o Golias, né? Quando eu era assim, moleque, tipo, mais novo até do que o Kaká, né? Meu pai me levava no samba, né? Esse sambista aí, especificamente, eu não conheci, mas eu conheci o Talismã, o Jorge Costa, eu conheci esse pessoal, o Nereu, o Fritz, o pessoal do Trio Mocotó, o Joãozinho. Eu tive contato com esse pessoal numa época em, por exemplo, quando você ia num bar aqui em São Paulo para ouvir música tal, o Hermeto Pascoal estava tocando, né? Era um músico que ia tocar ali, né? Então, tinha um bar, o Jogral, né? Depois, assim, isso para falar de bares aqui, você tinha uma música assim que até ia para... dialogava, trazia música nordestino, o pessoal de gafieira, mas para samba eu lembro assim de lugares assim como o Botecão e outros lugares de samba em São Paulo, né? Eu ia aí, você conhecia esse pessoal aí. Aí você vê muito bem a diferença entre essa música popular, que a gente fala bastante aqui nos nossos programas, e a música popularesca, né? Que é aquela que toca no rádio, né? Que é aquele samba todo pasteurizado, né? E aí a gente vê bem a diferença entre uma coisa e outra, né? Então aí você percebe aquilo que o Henrique falou, né? O negócio da melodia, de artistas que vão se individualizando, se particularizando, né? Então isso é importante notar, né? Que quando a gente defende, por exemplo, a música popular, é disso que a gente está falando, né? É de um registro assim que ele tem ele é mais complexo do que simplesmente assim o filtro disso pela indústria cultural, né? Agora essa história do humor, né? Vamos deixar claro, né? O humor ele tem ele envolve uma questão de economia, né? Economia do quê, né? Assim, tem um livro legal, né, do Freud, que é o Xiste, sua relação com o inconsciente, que ele fala dessa história do humor. Ele fala que quando você ri, é porque você economizou uma energia que estaria preservada para você reprimir, né? Um condicionamento, né, social, por exemplo. Você está numa festa, você não pode xingar aquela pessoa que está ali, né, que é o anfitrião. Aí você solta um xiste, solta uma piada, solta um trocadilho, né? Ele dá vários exemplos lá no livro. E no fim ele chega a falar, por exemplo, do humor, né? Porque o xiste é um trocadilho, né? É uma tirada. O humor, por exemplo, ele diz assim, quando alguém escorrega e cai, ele dá até esse exemplo, e você fica com vontade de rir. Sim, você fica, né? Até às vezes, quando eu mesmo caio na rua e alguém está dando risada, eu tento não ficar puto, né? Porque você fala, quando alguém cai na minha frente, às vezes é difícil não rir. Porque você economiza essa energia, né? De se manter ereto, de não rir porque alguém caiu, e aí você fica... Se você, de repente, começa a fazer um humor que não é baseado nessa, digamos assim, nesse excesso, né, de repressão, né, que é o que deságua ali, o que vai ser o humor, né? Se tudo que você disser pode disparar um gatilho emocional, que também, o que isso vem a ser, não é? Fica um pouco vago, não é? O que você pode fazer? O que é o humor? O que é engraçado, não é? Que sociedade é que esse pessoal está propondo? Porque meio assim, se você é o que o Henrique estava falando lá do enterro da Marília Mendonça, né? Se você vai lá e chora no enterro, o pessoal fala. Se você não chora, o pessoal fala. Quer dizer, o que é isso? Né? Um policiamento de um comportamento que ele não depende do comportamento, ele depende do não comportamento. Então ele vai falar sempre de alguma coisa que você não fez e você sempre não vai fazer alguma coisa, né? É uma crítica muito esquisita, muito estranha. Eu não consigo entender como é que as pessoas caem nessa. Às vezes eu vejo programas aí da mídia alternativa, tem muita gente que já despertou disso, né? Eu vi perdão, umas declarações aí do
do André Constantini, assim, falando lá da Djamila, ele desceu o sarrafo, né? Ele não poupou comentários assim sobre a questão do identitário, foi até ele falou algumas coisas lá na plenária lá que foram que ele estava lá junto com o PCO, não é? Lá na Paulista. Eu vejo assim, por exemplo, às vezes lá o Leandro Fortes falando contra o identitarismo, mas muita gente é a favor, né? A mídia alternativa, assim, ela está permeada disso, né? Eu gostaria de saber o que essas pessoas, afinal de contas, defendem quando elas falam de política identitária, né? Quais são os pressupostos disso, né? O que você defende, afinal de contas, na medida em que qualquer coisa pode ser um gatilho emocional? O que é um gatilho emocional, né? O que eu não tenho, né? O que assim agora é isso, assim, eu posso dar vazão, né? A minha subjetividade vulgar e jogar em cima das pessoas e do tipo, olha, você não diz isso porque você vai me magoar. Peraí, não é? Que pessoa eu sou que eu não consigo me relacionar com as outras, mas é mesmo isso. Porque isso é o lado, assim, digamos assim, psicológico da coisa, né? Que é a ponta do iceberg. Porque a verdadeira questão é uma questão emocional. Isso é um grande cala-boca, né? Porque aí o que você faz? Você pega, né, as pessoas que vão o seu povo, você vão entrar no debate, você escolhe a dedo, né? Fala, eu vou pôr isso, vou pôr um índio, vou pôr... Que não são índios, como o Rui estava falando na análise aí do sábado passado, né? Falando dessas posições, dessas figuras que assumem cargos reacionários, né, com um aspecto assim, de progressismo, eles são falsos índios, são falsas mulheres, eles não estão defendendo essa pauta. Então, que pauta é essa, afinal de contas, né? Que ela é uma aparência ali, né? Você coloca uma figura ali e basta esse sinal, não é? Já não se discute mais, não é? Que é isso, né? E essa questão do humor, né? Ele incide muito na questão do sexo. Pode ver que é sempre LGBTfobia, é sempre alguma fobia que vai por aí, né? Gente, é o seguinte, né? Eu gostaria que a questão do sexo ela começasse a ser discutida do seguinte modo. Do que a gente está falando quando a gente fala de sexo gay, por exemplo, né? A gente está falando do que do beijo lá do super-homem, que é uma coisa cética, ou a gente está falando de um bar gay, assim, de um clube noturno? Do que a gente está falando, não é? Qual é o universo que a gente está penetrando? A gente está falando de meninas assim, que andam de mão dada, que estão se descobrindo, ou de lésbicas mesmo, que se beijam, que transam, né? Que falam sobre essa questão, né? Quando a gente entra realmente, né, na questão do corpo, do sexo, enfim, né, aí o pessoal não quer discutir. Então, o que está aí é uma intensidade do sexo, né? Algo assim do tipo, vamos falar um pouquinho, bota um beijinho, um selinho, né? Mas não pode passar disso, porque senão pode despertar um gatilho emocional. Se você mostrar nudez, você está sendo politicamente incorreto, porque o corpo nu é um corpo pornográfico. O que é isso, né? Isso é um papo, né, do protestantismo reacionário norte-americano mais radical que existe. É o puritanismo levado às suas consequências assim. Caças bruxas, é isso, né? Que está revestido aí, não é? Então vamos tomar cuidado, porque uma cultura como a nossa, que tem uma relação mais tranquila com o sexo, não deve comprar esses discursos. Esses discursos eles são repressivos, eles não são nossos. Não é? Pode ver que não são assim. Não é? O gay brasileiro, a lésbica brasileira não tem esse comportamento. Isso é um comportamento que vem muito assim, de seriado americano, sabe? De minissérie norte-americana. Pode ver que eles vão assumindo esses contornos, não é? Daquela coisa suave, levezinha, do tipo, olha, tudo bem, pode, mas se pega na mão. Não, um beijo pode, mas é um selinho. Então é mais ou menos isso que eu acabo vendo aí, né? Uma coisa puritana, tende a ser bastante babaca, e as pessoas, sabe o que elas estão perdendo? Elas estão perdendo tesão, né? Eu vejo assim que é uma coisa assim muito muito infantil, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Bom, para a gente ilustrar aqui como o mundo está chato, se depender dos identitários, né? Eu vou selecionar aqui algumas notícias interessantes. A primeira delas, que me vem aqui que salta aos olhos, é que a Igreja Católica está aparentemente adotando oficialmente o gênero neutro. E até mesmo Deus, que até onde eu sei não deveria ter sexo, né? Ele recebeu um asterisco para ser identificado como gênero neutro, segundo uma matéria
do site do Sputnik. Deus com asterístico. A Igreja Católica ante a neutralidade do gênero. O que vocês acham disso daqui? Que até mesmo Deus, né, esse todo-poderoso Senhor de todo mundo, Criador de todo o universo, né, virou aí, olha só a matéria aí, agora também é gênero neutro. Mas eu já passo para vocês para dizer o seguinte: o problema não é explicar quem é Deus, porque Deus, né, a gente sabe que nem existe. Mas o problema é que isso daí é muito interessante, porque mostra que essa questão identitária do gênero neutro, etc., é uma coisa que está ficando tão oficial que até mesmo a Igreja Católica está adotando, né? É um negócio assim, o pessoal fala, nossa, né, a esquerda identitária, que é quase toda a esquerda pequeno-burguesa agora, para ela, assim, o identitarismo é a principal política. É revolucionário, é a coisa mais combativa que tem você se preocupar em como a pessoa vai falar, se você vai falar senhoras, senhores, senhoriques, né, senhores, sei lá o quê. Se você vai falar companheiros, companheiras e companheiros, qualquer coisa do tipo, é tão revolucionário que até a Igreja Católica adota, né? Já não bastava a Rede Globo ter adotado isso daí, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, né? Toda a propaganda em torno do negócio, até a Igreja Católica virou identitária, né? Mas aí é estranho, porque, porra, a Igreja Católica, né, essa que, por exemplo, ela é contra o aborto, né? Deixam aí milhões de mulheres, inclusive que são da própria religião dela, sofrendo aí com esse problema do direito ao aborto, né? Então, assim, esse tipo de coisa mostra bem a farsa, né? Deus é gênero neutro agora e ganhou um asterisco, segundo a matéria aqui, né? É ridículo, né? Mas mostra bem o que a gente fala, né? Não tem mais condições. Qualquer coisa agora é isso, né? Não tem... O pessoal perdeu a noção do negócio e com isso, né, nós vamos caminhando para o mundo, né, totalmente... um mundo bem pequeno burguês, com preocupações idiotas sobre enquanto o mundo está pegando fogo, o pequeno burguês se contenta com essas idiotices, né? Kaká. Eu queria falar um negócio que eu reparei aqui, que isso daí não tem, assim, claro, não tem pé nem cabeça, não preciso falar de novo para colocar que não tem pé nem cabeça. Mas eu pensei um negócio aqui que mostra bem como isso não tem pé nem cabeça. Porque na Bíblia não fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Mas se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e a mulher da costela do homem, mas Deus era gênero neutro, quer dizer que ele fez o homem, que é gênero neutro também, porque é a imagem e semelhança de Deus. E a mulher saiu da costela de um gênero neutro. Então ela seria gênero neutro também. É todo mundo gênero neutro nesse sentido. Porque, pô, é aquelas coisas assim que você olha e você fala, chega a ser escatológico, né? Você fala, o que está acontecendo aqui? Fora que, assim, tem isso, né? Fora também essa frase, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ela com certeza é mais velha do que o companheiros. Então, me leva a pensar que isso é tudo reparação histórica, não é correção da Bíblia. Tipo assim, não, estávamos errados esse tempo todo. Deus não é homem, é um gênero neutro. Agora, tem cara mais de ser uma reparação histórica, porque até 3 semanas atrás, sei lá, Deus era homem. Agora eles descobriram que ele é gênero neutro. E aí a Igreja Católica teria que reexplicar a Bíblia inteirinha, né? E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, tal, e essas coisas. É pura manobra, né? Assim, vale tudo, né? Fala qualquer coisa.
Não, isso aí é muito louco já. É um patamar. Eu nem sei por que os identitários ficam orgulhosos de ver. Ai, não, agora Deus. Não bastasse ter transformado o Superman em gay, agora transformaram Deus também. Você falar alguma coisa sobre isso, Vicente? Eu quero sim, porque esse assunto é um assunto maluco, né? Porque quando você discute o sexo dos anjos, a discussão fica para lá do surreal, né? Olha, o que acontece é assim, essa história de Deus assim, é uma coisa engraçada, porque dependendo da pessoa que está escrevendo, se a pessoa, se o cara é judeu, pode ver que ele escreve assim, ele não escreve Deus, né? Ele põe um E de algum jeito, porque você não pode escrever, né? Existe uma interdição ali, que é um respeito que você tem, porque dentro dessas concepções, a figura de Deus, assim, né? Ela vai assumir o sexo do sacerdócio que sustenta essa religião. Se o sacerdócio é masculino, tal, tem uma. O Deus é homem, isso é claro. Agora, quando o sacerdócio é feminino, a sacerdotisa que está lá, sim, aí é mulher. A gente estranha um pouco, sabe? Acho que eu já falei disso aqui. Tem um filme do Pasolini, que é o Medeia, se eu não me engano, que tem essa história, né? Dela, por exemplo, ela é uma sacerdotisa, o filme começa, tem um menino preso numa caverna, e eles vão matar aquele menino, né? Cortar a cabeça dele, espalhar o sangue na colheita, que era um ritual. Quem fazia aquilo eram mulheres, essa história de cortar o corpo, que aparece em vários mitos, né? Em vários mitos, não, aparecem alguns, né? Na, 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 na mitologia grega, são costumes, né, que você tinha, que não eram povos necessariamente gregos, assim, estou falando bem grosso modo, que eu não sou especialista nisso. Mas a cultura grega, o que ela faz? Né? Ela suplanta esse sacerdócio com um sacerdócio eminentemente masculino, que é o sacerdócio indo-europeu. Né? Então, dentro dessas questões, quando você vê lá, por exemplo, Zeus casou com Hera, é meio isso, é tipo assim, olha, você tem dois poderes locais, não vamos brigar, vamos fazer o seu Deus casar com o meu. É como se você chegasse num lugar com... É que o cristianismo não aceita isso. Mas imagina que você chega num lugar assim, numa comunidade lá, por exemplo, que cultua Yansan. Você chega com Jesus e fala, olha, não vamos brigar. Yansan casa com Jesus e nasce um filho aí, eles dão um nome para ele. É assim que funciona a mitologia, né? Você pode bloquear aqui, bloquear lá, impedir, mas geralmente esses cruzamentos eles vão assim, né? Ou os deuses se casam, tanto é que quando o Egito começa a ter contato com a Grécia, começa a ter um deus casa com outro, né? Você fala, não, esse deus não é bem, é o nosso Deus, só que com outro nome. Então, é assim que funciona, né? A religião, quando você vai estudar assim, essa coisa cultural, fica bem legal, não é? Porque você começa a ver lá um reflexo de um comportamento político, de uma burocracia estatal, né? No Egito, por exemplo, era assim que funcionava, né? Naqueles templos, geralmente o que o faraó mandava a filha, né? Ou algum parente para ser sacerdotisa. Isso acontecia na Suméria. Então, quando você vai como é que chama? Lá no Tigre Eufrates, né? Quando você o povo acadiano, quando você vai vendo essas civilizações, aí você começa a ver que esses mitos vão migrando, que eles vão mudando de significação. Isso é interessante, quando muda o sexo, quando não muda. Agora, a pergunta que você faz é o seguinte, não é? Isso, se isso sai dessa discussão cultural, antropológica, digamos assim, de história das religiões, e você começa a querer, falando, peraí, Deus tem um sexo, você já está entrando num nível de demência. Eu penso, desculpa, com todo respeito aí às religiões, mas é isso que está sendo discutido, né? Quando você chega lá numa igreja, é isso que o padre vai falar, não, porque Deus era homem, agora não é mais, sabe? Isso é um papo idiota, não é? Tudo bem que o papo que rola, assim, geralmente numa igreja, não vai muito longe disso aí, mas essa é uma conversa, assim, que eu fico perguntando qual é a função disso, né? O Deus, assim, é cristão, ele é homem, né? Isso não tem conversa, você vai na iconografia, tem alguma mulher ali, a mulher que tem é uma virgem, né? A mulher que aparece, ela é virgem. Hã? E isso depende da versão, porque em outras versões, né, ela lida de um outro modo, né? É o contrário disso, né? Então, isso aqui precisa ver algo que você notabilizou, que colocou ali. Então, você chega lá, ali, o papel da mulher na Igreja Católica é muito resumido, né? Muito assim, minimizado.
Tanto é que você não pode ter uma papisa, né? Se não tem carta de tarô, não tem, não é? Não tem uma papisa aí. Então, quando você vê o corpo da igreja, eu pergunto o que isso resolve, não é? O que isso resolve, né? Isso não é nem mais uma demagogia, né? O que eu queria saber da igreja, o que é que eles pensam do proletariado? O que a Igreja Católica pensa diante da Revolução Comunista? Ela vai continuar perseguindo o comunismo ou ela vai ficar do lado do proletariado? De lado de quem que ela está? Não me importa o nome do Deus que escreve, porque esse Deus existe para eles. A posição da igreja que eu acho que interessa para a gente é a política, né? Eles podem falar em nome de Deus, em nome dos católicos, em nome do que for. De que lado você está? Você está cabalando voto para quem? Você acaba o eleitoral de quem? Quando você é um pastor, vai lá pedir o seu dízimo, você pede lá para o pessoal votar em quem? Quando você está na CNBB, por exemplo, né? É assim que chama, né? A Confederação dos Bispos do Brasil, quando estava para entrar o Bolsonaro, o que eles fizeram, né? Eu não quero saber o que eles pensam do sexo de Deus. Para mim, o que interessa é qual é a posição que eles têm diante da política. E essa sempre é de direita, sempre é reacionária, né? Não importa se, no caso aí, Deus é homem, é mulher, seja lá o que for, né? Então é isso, né? Essa é a questão, né? Vocês veem qual é a discussão, né? É o sexo de Deus, é o sexo do super-homem, né? A gente estava zoando aqui, que se ele existisse, ele não era nem terráqueo, né? Como é que o pessoal fazia lá em Krypton, né? Como é que era o sexo lá, né? Vocês vejam que conversa mole, né? Isso é uma cortina de fumaça, assim, bastante espessa, né? Eu não sei como é que não fica claro, né? Que ela só serve para isso mesmo, né? Para desviar a discussão, né? Ou é só bola para vocês? É bem por aí mesmo. Bom, a gente tem também várias outras coisas aqui, mas só registrar aqui os nossos companheiros que estão assistindo aqui, o Zuelo, Sem Chance, o Marcos Oliveira, o Mauro Sou, o Sou Eu, o Arthur Freitas, o LC29. Queria agradecer o super sticker do Sou Eu, muito obrigado. Também o super sticker da companheira Carla Silva, muito obrigado, companheira. O Sérgio Rodrigues também está aqui com a gente. Arthur Freitas, o... que mais que temos aqui? Marvin Leblon, aqui com a gente também o Júlio Chaú, o ELG, o Tito Ludwig, a Estela Salgado também está aqui com a gente, o companheiro Tuizin Tosi, o José Augusto, quem mais que eu não posso pular ninguém, Jader Barroso Neto, muito boa noite, o Samuel também está aqui com a gente, Rafael S., Simone Souza, nossa companheira, está aqui com a gente. Não posso esquecer de ninguém aqui. Peraí, pessoal. Deixa eu lembrar de todo mundo aqui. Lula Inocente, Lula Presidente. Tiago Rodrigues. Quem mais? Fernandes da Silva também está aqui. Bom, inclusive, muita gente perguntando sobre o companheiro Rui, né? Hoje a gente não teve a aula da Universidade Marxista e também não tivemos aí a participação do companheiro na TV 247, mas está tudo bem, né? Voltaremos à nossa programação normal aí da universidade na quinta-feira e o 247 estará de volta. Não sei se vai ter um programa extra, né? Programa extra não, programa para substituir durante essa semana ainda, mas na terça-feira que vem, no mínimo, o programa está de volta também. Companheiros, estamos indo na nossa reta final, mas eu vou citar aqui também alguns casos de identitarismo que apareceram, né? Por exemplo, uma aqui que é a seguinte, ó. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui direitinho, uma matéria que fala sobre os diretores ou as diretoras do Matrix, que são trans, né? Até aí tudo bem, né? Cada um. Mas aí a matéria já diz que o Matrix, segundo as próprias diretoras, seria um filme sobre pessoas trans. A gente não sabe direito se eles estão falando isso agora, que virou moda, mas não tem nada a ver. Porque, assim, ao assistir o filme, né, pelo menos não passa nada para mim nesse sentido. Aí também tem uma notícia
Pode ser o novo mesmo, verdade. Aí tem uma notícia de duas pessoas que eu particularmente não conheço, que envolvem duas pessoas que eu não conheço, uma tal de Samia Pascotto, que é uma atriz, né? Ataca um tal de Thiago York, que é um cantor, mas aí o ataque é todo identitário, né? Fala assim que o Thiago York tem uma masculinidade, o que ela chama de masculinidade, alguma coisa aqui, masculinidade hoje em dia, ela fala assim, a nova masculinidade, sei lá o que é nova masculinidade, é branca, cisgênero, heterossexual, magra, e além de reiterar esses padrões, trata de maneira equivocada temas sérios. Sabe esse negócio assim? A pessoa quer patrulhar o que o outro vai falar, né? E é tudo assim, né? Isso aqui é um exemplo meio besta, né? Porque ninguém sabe quem é Samia Pascotto, pelo menos eu não sei, né? Quem é Samia Pascotto. Eu já ouvi falar desse nome, Thiago York, sei que é da música, mas também não conheço a música dele, também sendo bem sincero, não tenho o menor interesse em saber qual que é a música dele, mas é só para ilustrar como é que a coisa funciona, né? Como é que o pessoal tá assim numa coisa que você não pode fazer mais nada, né? Aquilo que a gente falou. Então, tá aí o que ela escreveu. Que vocês podem ver que é um negócio totalmente besta, né? Quer dizer, o cara não pode falar disso. Se ele falar de uma coisa, é porque ele não pode, igual ela está alegando que ele pediu desculpa por ser homem. Se ele fala outra coisa, é porque ele não pode falar porque ele não é mulher. Se ele decide falar de homem, ele também não pode falar, porque não pode falar de homem. Quer dizer, não pode falar nada no final das contas. E é tudo assim, né? E, bom, a única conclusão que a gente pode tirar, se a gente não tivesse consciência do que está acontecendo, é que para os identitários só vale mesmo é você ser uma pessoa infeliz, né? Você não pode mais ter arte, você não pode mais rir, porque rir é um desrespeito. Você não pode falar nem do gordo, nem do magro. Você não pode falar de nada, sei lá, do anão, do cara que tem problema, sei lá, qualquer tipo de problema aí. Não pode falar nada, né? O mundo, você tem que, na verdade, fingir que o mundo é perfeito, né? E aí você finge que o mundo é perfeito e assim todo mundo vive aquela vida de aparências, né? E hiper controlado, né? Porque no final das contas é uma coisa inviável, né? Porque qualquer coisa que você fale, logicamente pode desagradar outra pessoa, não tem como, né? Então, quer dizer, é uma coisa que leva à infelicidade total, né? E por isso também que é uma coisa pequeno burguesa, porque quem já conviveu minimamente com a classe operária sabe que a classe operária não tem essas coisas, né? No final das contas, são coisas de pequeno burgueses chiliquentos, né? Você quer resolver o problema do mundo através de chiliques. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você tem que falar de tal jeito, não pode falar de outro jeito, né? E o pequeno burguês ele vive mesmo desses chiliques, né? Até o companheiro Rui falou isso na análise política de sábado agora, né? Ao invés de você lutar para mudar o mundo, né, real, você fica dando chilique, né, por coisas totalmente idiotas, né? Como é o caso do que você pode ou não pode falar. E para a arte isso daí é um veneno total, né? Como a gente falou no começo, como é que você vai fazer arte com uma concepção desse tipo, né? Eu acho que isso daí para encerrar um pouco, e encerrando também o nosso... Chile quente aí. Para encerrando também o nosso programa, eu deixo essas conclusões aí, porque eu queria guardar 10 minutinhos para falar um pouco sobre a Academia Brasileira de Letras também. Mas passo a bola aí para vocês. Esse negócio do identitarismo é uma coisa que eu estava pensando recentemente sobre isso, assim, que
A gente já colocou isso de várias formas, mas assim, para pegar uma forma bem besta do negócio que mostra um pouco como é que é. Esse pessoal, eles têm um negócio que eles querem ser autoridades, eles querem mandar nos outros, eles querem ficar, tipo, falando o que você pode e não pode fazer, o que você pode e não pode pensar, o que você pode e não pode dizer, e assim por diante. Porque, finalmente, esse critério que eles inventaram aí é o critério deles. Eles acham que o mundo tem que ser assim. Eles acham que o mundo perfeito é esse mundo de merda que eles inventaram aí, onde você não pode falar nada, você não pode rir de nada, você não pode pensar nada, né? Você é um criminoso a todo momento, pelos mais diversos motivos. Eu vejo, por exemplo, um pouco nesses bordõezinhos babacas que eles inventam, que essa coisa autoritária, assim, né? Esse desejo deles de mandar em todo mundo, vem à tona, né? Por exemplo, nessa crise aí no negócio do Superman gay, eu vi o pessoal usando um bordãozinho aí, né? Que é típico do pessoal de esquerda inventar um bordãozinho malo. Esse é antigo já, né? Mas assim, sabe que dessa vez o negócio veio, eu pensei, puta, daí tá aí o negócio, né? Que eles falam assim, sempre tem alguma coisa que eles forçam a goela abaixo de alguém, né? Melhor, o imperialismo força a goela abaixo de alguém que eles apoiam, eles falam assim, vai ter tal coisa sim. Que é tipo, foda-se o que você acha, o que você gosta, o que você deixa de gostar, pau no seu cu, entendeu? Esse aqui, é isso aqui e acabou. Vai ter sim e pronto. Parece que tá falando com uma criança, tipo, parece que eles estão, tipo, mandando numa criança, entendeu? Mas o problema é que primeiro que é uma coisa babaca demais, vai ter sim. Nossa senhora, meu Deus, quanta autoridade. Mas assim, você vê que é um negócio, um descaso total pela opinião dos outros, pelo que os outros acham. Eu, por exemplo, eu vejo assim que hoje tudo fica pautado em pequenas coisas subjetivas e assim, você vê que, por exemplo, arte moderna que diz respeito à música, pintura, essas coisas, até cinema um pouco, você vai ver tudo vive num campo de subjetivismo muito grande, né? Ou vai para o campo daquela lacração muito chata, né? E eu vejo assim que esse negócio subjetivo muitas vezes é porque a pessoa nem tem mais. Aí eu até colocar, é melhor se acostumar. Você acha melhor se acostumar? Não vou me acostumar. Vai se fuder você, meu. Vai pro inferno você e eu sou seu gosto, não sei o quê. Eu não sou obrigado a me acostumar com o negócio. Mas assim, na arte a gente vê que a coisa vai para esses dois extremos, e os dois extremos aí eles vão representando o mesmo problema, que é o problema de que, como ninguém consegue se expressar, ou você fala um negócio que não tem sentido nenhum, né, que entra nesse campo de um subjetivismo assim absurdo, ou uma coisa que tem muito pouco sentido, né? Eu vejo muito isso com essas músicas pop, né? Hoje está muito na moda falar de cornice e de problema mental. São as duas coisas da moda, assim. E você vê que todo mundo que trata de cornice é um negócio que não empolga ninguém, também não ofende ninguém, porque em geral está falando da própria cornice. Falasse do outro era problema. Mas como é da próxima, ninguém vai, como é da própria, ninguém reclama. Mas esse negócio de problema mental, por exemplo, eu vejo também que é um subterfúgio muito ridículo, porque, assim, o negócio de problema mental é sempre tratado de um ponto de vista assim, muito individual, né? E, assim, eu não vejo ninguém, por exemplo, tratando nenhum desses cantores, você não vai ver a Rihanna fazendo uma música sobre como a depressão virou uma epidemia mundial por conta do capitalismo. É sempre um negócio assim, eu estou mal, não sei o que, tal, eu preciso. E eu vejo que tem muita campanha de conscientização, solidariedade, mas não tem porra de solidariedade nenhuma. É sempre um negócio super hipócrita, mala, né? E eu, por estar falando isso aqui, com certeza estou sendo pregado na cruz aí no quarto de algum infeliz estudante da universidade que está querendo arrancar a minha cabeça fora, mas ele nunca vai sair daquele quarto dele, vai ficar lá brigando com a tela do computador. Mas, assim, esse negócio é um ímpeto que os caras têm de sair forçando as coisas goela abaixo dos outros. Eles vão criando essa realidade que é insuportável. Por exemplo, eu conheço muita gente que é muito, assim, se sente muito incomodada com esse negócio
de tipo, você está sendo policiado a todo momento por tudo que você fala, e você não pode gostar de determinadas coisas, senão você vai se dar mal. Né? Eles têm essa coisa, um reflexo assim muito... esse negócio é um reflexo autoritário do pessoal. Eles querem mandar nos outros, né? Eles querem decidir o que o pessoal pode ou não pode gostar e assim por diante. E nisso daí eles vão moldando o mundo numa realidade que simplesmente não existe, só existe na cabeça deles. Porque o mundo não funciona assim. Quando você vai ver, você não tem nada que presta no mundo cultural, é tudo um negócio, como eu falei, um subjetivismo idiota, né, que em geral não aborda nada assim de maneira subjetiva, não tem sensibilidade real. É um negócio totalmente individualista, tal, que não vai a lugar nenhum. Ou é aquela lacração chata que a gente vê aí, como tem muitos artistas, que o cara ele fica naquela coisa assim, ele não é, a música dele não é uma música, é um panfleto do PSOL. É super chato, é repetitivo, todos eles são iguais, as mesmas críticas, você vê que as críticas são todas idiotas. Você vai pegar lá o Emicida falando, Djonga falando que é fogo nos racistas, não sei o que, os caras estão lá fazendo propaganda para Budweiser, estão recebendo dinheiro de empresa, de não sei o que, tal, vai pro inferno, entendeu? Porque isso daí, eu olho isso daí e falo, isso aí não é sério. O cara vai lá e vai fazer propaganda para Budweiser, essas coisas. Meu, esse William De Luca mesmo que falou que tem que ter, não sei o quê, pá, não importa o que você acha, tal. Ele mesmo, ele foi lá, eu inclusive respondi um tweet dele lá, onde ele estava chupando o saco aí das empresas montadoras de carro, sendo que é ridículo, assim, o cara falando que as montadoras apoiam os gays, sendo que eu peguei metade das montadoras que ele citou lá e, assim, metade delas apoiaram o nazismo. Você fala assim, meu, quanto tapado você precisa ser para fazer um negócio desse, entendeu? Aí, meu, é um pessoal que, fora que eles não vivem no mundo real, eles querem forçar o mundo de fantasia deles na cabeça de todo mundo. E isso daí vai levando todo mundo à loucura. Ninguém aguenta mais isso daí também. Começa a enfurecer o pessoal, você começa a ficar com raiva. Tudo o que vai acontecer no fim é que eles vão acabar forçando aí com que o público geral fique indisposto e irritado com essas minorias que no fim não tem nada a ver com o papo, porque não são as minorias que fazem isso daí. O cara que é oprimido mesmo não está enchendo o saco de ninguém, está lá sendo oprimido. Esse pessoal aí não, eles querem oprimir os outros com a alegação de que eles são oprimidos. Eles são oprimidos porra nenhuma. A gente está no finalzinho aqui, Vicente, pode ir? Não sei se você quer concluir aí sobre esse tema. O Matrix, um quarto filme agora, né? Eu não assisti ainda. Vai ver que é esse que eles estão falando de trans, né? Eu assisti o clássico lá, né? Aquele de muito tempo atrás, assim, eu lembro quando saiu no cinema. Vai sair ainda, né? Eu vi o clássico lá, Reeve, né? Esqueci o nome dos outros autores. Eu esqueci o nome dele, é Fish, alguma coisa, né? Bem, enfim. Não me preparei para falar do Matrix, mas o Matrix é um filme interessante. Isso mesmo, isso mesmo. Tem uma cena lá que o cara lá, que é o cara da Matrix, né? Que ele pega uma pilha, né? E ele fala, a pessoa ela é isso, né? A gente usa a pessoa como uma pilha, né? E isso tem muito mais a ver, para mim, me parece, com uma crítica assim, da exploração da mão de obra, né? Que é o que você faz, não é? Você faz o proletariado, ele vira uma pilha, né? Você usa, né, a força de trabalho do cara, né, para ele trabalhar, e aí você põe ele naquela Matrix, né? Vai lá, fala de Jesus, né? Troca uma ideia, coloca um Jesus, como é que é, Deus neutro, enfim, você vai lá, assim, põe o cara dentro da Matrix, né, num mundo de ideologia, mas na verdade você está explorando a mão de obra do cara. Isso é uma leitura que eu acho que dá para fazer no primeiro filme, né? Fora aquelas outras coisas que vão para o mundo místico, né? Tudo isso aparece lá. Tem citação lá da Alice no País das Maravilhas, né? Eu lembro que tinha uma tatuagem de coelho. O filme, se você presta atenção, eu lembro que eu gostei dele, achei um filme bem feito, né? Ele tinha umas pistas legais ali. E ele mudou um certo jeito de fazer cinema, né? De cinema mais comercial. Enfim, né? Esse acho que é a segunda versão, né? Eles estão até mais velhos, né? Mas enfim, né? Eu também acho que esses atores não são essas coisas, mas enfim.
A história aqui não é fazer uma análise do Matrix. Mas o que eu queria comentar é sobre essa história, por exemplo, que foi mostrado aí, que o Henrique falou, da crítica identitária, né? Da mocinha, acho que é atriz, né? Falando do outro mocinho da música, né? Esse daí eu já ouvi algumas coisas, se eu não me engano, eu achei bem fraquinho, né? E eu confesso para vocês, quando eu vi umas músicas dele, acho que com Milton Nascimento, o pessoal falando, veja, ele está citando é o novo Chico Buarque. Falei, peraí, cara, não, parece assim que a gente não está ouvindo as mesmas músicas, né? Agora, ouvindo as músicas dele, eu não vi nada disso que ela viu, né? Essa história por exemplo, quando nós três nos colocamos aqui, nós quatro, Gabriel, nós somos o fato, assim, por exemplo, da gente ter uma conduta sexual, etc., isso vai marcar tanto assim a nossa discussão, a ponto de invalidá-la, falar, olha, são homens, são não sei o quê, né? Se colocar 4 mulheres aqui e elas disserem as mesmas coisas, porque, assim, eu creio que se a gente mudar o uso ela, por exemplo, se pegar as meninas lá que fazem o programa lá da Rosa Luxemburgo, do coletivo de mulheres, e a gente mudar, fazer uma experiência, eu não sei se o discurso vai ser muito diferente, é o discurso do partido, não é? Então, onde é que está essa história, né, de homem e mulher? Onde é que isso está pegando, não é? Que qualquer pessoa, para criticar alguém, você vai por aí, você começa por aí, não é? Analisa o texto do cara, vê qual é a ideologia que está ali, né? É só essa ideologia que dá para pegar agora? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou negro. E o burguês, onde é que está, não é? Esse texto desse menino é um texto bem burguês, não é? Ele não tem um quinto, ele não tem uma sombra do que é a contestação do Chico Buarque em termos de colocar a presença do proletariado na música, de colocar certas reivindicações, coisa que você não acha nas outras, em muitas canções da MPB, né? Caetano, por exemplo, cadê o proletariado na música dele? Não aparece, né? Em momento algum, né? Momento algum aparece. Aliás, tem pouca coisa que aparece ali naquelas canções, mas o desse menino aí é menos ainda, né? É uma diluição de uma diluição de uma diluição. Por que essa moça não fala disso, né? Por que ela não mostra, por exemplo, a diferença que tem nesse tipo de canção para uma canção que foi assim sendo uma cultura brasileira que foi destruída, né? Como é que ela vê isso? Não, a análise não é essa. A análise, ele é homem, ele não sei o quê, ele fala disso, ele fala daquilo. As pessoas iriam se surpreender, não é? Se a gente fizesse assim, tipo um jogo da verdade, de todo esse pessoal que aparece aí, isso, não sei o quê, esse pessoal realmente dissesse o que faz na cama, né? E vem cá, isso interessa, né? Qual é o interesse que isso tem, assim, a não ser que a gente esteja falando de literatura, de um ponto de vista, assim, erótico, de uma história em quadrinhos, de tal, mas fora isso, não é? As músicas desse menino aí que me parece que nem falam de sexo, né? Não fala de relação homem-mulher, do que você está falando, né? É uma crítica assim que ela cai no vazio, porque ela é sempre redundante, ela é sempre a mesma, né? E aí, desculpa a franqueza, assim, ela é uma crítica um pouco burra, porque não foi o caso da pauta de hoje, mas sempre que às vezes a gente consegue se encontrar e falar, olha, a pauta é isso, eu faço uma lição de casa, eu tento ler, tento ver do que a gente vai falar. Quando a gente foi falar do Saci, o Henrique, por exemplo, ele está lendo no Monteiro Lobato, eu sei que o Rui lá está lendo toda a obra infantil do Lobato, eu estou relendo muita coisa para poder ver. Esse pessoal está fazendo isso, ou eles estão pegando esse discurso e estão fazendo assim, tipo, não, peraí, o cara, vamos ver, o cara que falou ele é homem, então peraí, eu vou falar que ele é cis, que ele é não sei o quê, né? Não importa o conteúdo que o cara está falando, né? Vamos sair um pouco disso, senão a gente cai. Eu lembro que no último Zuela, que se não me engano fizemos eu e o Henrique, que era a história lá do um músico lá falando, não, porque o Saci é uma invenção de um alto do Monteiro Lobato. Quer dizer, né? O que interessa aí é falar mal de um branco e etc, para você reforçar uma imagem. Que imagem é essa que você está construindo, né? É uma imagem de alienação, tanto desse comentário, não importa se é um negro, uma mulher, um branco, um gay, enfim, é um comentário bastante alienado, né? Monteiro Lobato fez um alto que fala, e aí a outra lá ia defender o Halloween, né? Enfim, vocês vejam que é uma confusão generalizada mesmo, né? Em que eu fico pensando que na cabeça do identitário, né, isso fica batendo ali, né? E aí, como a ideia ela não tem outra ideia para fazer uma conexão, a conexão é só essa, é um homem cis não sei o quê, é um branco cis não sei o quê, é um negro não sei o quê, é uma mulher não sei o quê. Aí o cara, ele realmente, o resultado é a histeria, né?
porque como não tem conexão, aquilo vai batendo ali, aí o cara dá um surto argumentativo, né? Então ele chora, ele fala em gatilho emocional, né? Porque são argumentos assim que você escapa pelo berreiro, né? É isso, né? É isso aí, queridos. Bom, para a gente encerrar aqui, só uma notícia rápida, tá aí na descrição do nosso GC, né? A gente teve esse caso da Academia Brasileira de Letras. Eu não estou aqui para ficar avacalhando as pessoas, acho que é desnecessário, né? Embora eu ache meio esquisito a indicação, para dizer o mínimo, indicação do Gilberto Gil e da Montenegro, nem estou colocando a qualidade deles como artistas da área deles, né? Mas é esquisito, né? Academia Brasileira de Letras. Mas o interessante aqui é o seguinte, né? Que com a notícia mostrou como essa Academia Brasileira de Letras é uma grande burocracia, na verdade, né? E uma notícia diz que cada membro da academia ganha um salário, aí a gente fica pensando, mas para que salário, né? De R$ 3.000 por mês, mais alguns cachês e R$ 800 só para participar dos chás, né? Nas terças-feiras. E eu, somando tudo, um pouco dali, um pouco de lá, participar da reunião, ganha mais R$ 1.000 e tudo, pode chegar a R$ 10.000 por mês, só de você ser eleito aí membro da Academia Brasileira de Letras, né? Então, independente da indicação dos dois, o que eu gostaria de chamar a atenção mesmo é como, na verdade, você tem aí uma burocracia que se formou e eles chamam isso daí de Academia Brasileira de Letras, né? Mas, na verdade, é uma burocracia. Funciona muito parecido, inclusive, como apesar de o Poder Judiciário brasileiro ser muito maior, mas funciona mais ou menos assim, né? Você indica só seus amigos, né? E seus amigos vão ter ali né, vão ter esse acesso aí a esses R$ 10.000, vão ter determinadas facilidades, etc e tal, né? Uma coisa um pouco, eu achei um pouco, né, para ser um pouco, para ser eufemístico aqui, um pouco escandaloso. Um pouco escandalosa essa informação, né? Mas, Henrique, gente, posso é falar? Dá isso. tempo? Nosso tempo estourou. Boa noite, Cacá. Boa noite, Vicente. Suas considerações finais. Sim, já falo e já encerro. Pode falar, então? O Henrique está super atrasado. Não vamos segurar muito o Henrique, não. Dá boa noite para os companheiros, né? E essa história da Academia Brasileira de Letras, acho que isso daria um programa legal para a gente contar a história da academia, né? Qual foi a ideia inicial, o que isso acabou virando. Mas olha, vem cá, né? O João Gilberto, o Gilberto Gil, ele é um cancionista, né? E a Fernanda Montenegro, ela é uma atriz, ela é uma grande atriz. Quem assistiu lá Eles Não São Belectais, Central do Brasil, independente da postura do que ela andou falando, ela é sensacional, né? E ele é um grande compositor, né? Várias vezes a gente já citou o Gil aqui, né? Mas veja bem, existe uma literatura brasileira. Por que colocou o Glauco Matoso ali? Que é literatura, por favor. Então vamos fazer uma academia de música, uma academia de arte dramática, mas lá é literatura. O que o Pitangui está fazendo ali, não é? O que essas figuras estão fazendo ali? O João Silvério Trevisan está vivo, por que ele não está na Academia Brasileira de Letras? Ou o pessoal nem sabe quem são esses caras. Vamos perguntar lá para a Fernanda Montenegro, para o Gilberto Gil, como ele chama lá, para o Paulo Coelho, né? Para quem está lá, quem são esses poetas hoje da literatura contemporânea, da literatura brasileira? O Augusto de Campos, por que ele não está na Academia Brasileira de Letras? Né? Então, essas são as questões que eu coloco. Quem realmente faz literatura aqui nesse país não está. Parece que nem dá bola, não é? Para essa avacalhação. Aí, de repente, você chega aí, você pega essas pessoas que têm autonomia, que têm o seu valor na arte que professam, e vão dar moral para essa bandalheira que é a Academia Brasileira de Letras. Então, por que eles fazem isso? Né? Eu gostaria de perguntar para o Gil, para a Fernanda Montenegro, por que vocês estão fazendo isso? Você já não é uma grande atriz, você já não é um grande músico, não é? Passa a bola, discuta a Academia Brasileira de Letras em termos de literatura, sabe? Tipo, dá prêmio Nobel para um cantor assim, de música country. Quer dizer, não há mais poetas no mundo, quem ganha o prêmio Nobel de literatura tem que ser o Bob Dylan.
Isso não tem cabimento. Esse pessoal já ganha tubos de dinheiro, principalmente Bob Dylan da indústria cultural, não é? Porque, desculpa, ele não vai muito longe disso, não é? E a literatura mesmo, tá cheio de gente aí. Não é? Por que não dá um prêmio para alguém que fez um romance, um livro de poesia? Não, tem que ser um cara da música não, da indústria cultural, né? Então, vamos melhorar um pouco mais isso, porque está muito confuso, né? Essa história de Academia Brasileira de Letras e tal. Eu concordo com o Henrique, né? Isso não tem cabimento. Então, desculpa aí, dar boa noite para os companheiros. Bom, boa noite então, companheiros Kaká, Vicente. A gente se vê terça-feira que vem, mais um Uso Ela. Boa noite aos companheiros que assistiram a gente aí, que entraram depois, não deu para falar boa noite. A gente vai ficando por aqui, fica agora com o resumo do dia. É isso aí, fiquem ligados na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês e até mais.